E voltando à causa militar, e aí eu te pergunto, meu amigo, você que é mestre em relações internacionais, da formação e da influência que os Estados Unidos têm na formação, na visão de mundo das Forças Armadas brasileiras. E não digo isso apenas por impressão, a gente tem o modelo, historicamente também, a gente tem que lembrar que quando termina o primeiro governo de Getúlio, quando ele é saído em 45 e tem a eleição e a Constituição de 46, ali é uma marca importante da definitivo passo do Brasil na direção dos Estados Unidos de ser americanófilo, vamos chamar assim, usando esse termo. E as Forças Armadas têm um papel fundamental nisso. Inclusive, uma das marcas disso é quando as Forças Armadas brasileiras começam a criar as escolas de guerra, que são uma replicação do modelo dos Estados Unidos. Isso passa também pelo já comprovado apoio logístico de treinamento e de recursos que os Estados Unidos deu ao Exército Brasileiro, especialmente, para que eles impetrassem o golpe de 1964. Então, o treinamento, a visão de mundo, tudo isso continua sendo muito regida pela essa ideia americanófila, digamos assim. Eu vou lá atrás. A proclamação da República foi muito inspirada nessa visão de mundo americanófila e, inclusive, a proclamação da República replica no Brasil não o modelo europeu de parlamentarismo, mas o modelo dos Estados Unidos de presidencialismo. Porque os Estados Unidos usam o modelo europeu, mas eles atualizam para uma realidade deles, quando criam a sua nação. Debaixo de bala, debaixo de muito sangue, mas quando eles finalmente ficam independentes e depois se firmam após a guerra civil que tiveram, a gente vê como é uma coisa que vem atavicamente, não é o que surgiu agora. E mais recentemente, a gente vai ter aí os Estados Unidos também comprovadamente, com documentações e tudo, grampeando o poder do mundo, mas tratando do Brasil, grampeando a então presidente da República, grampeando a diretoria da Petrobras. E a gente vê essa ideia americanófila no Brasil como um todo culturalmente, mas nas Forças Armadas também, com essa ideia de convênios, etc, 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 e a gente comprando o que é velho, o que era velho no norte se torna novo no sul, diria o poeta Fred 04, da banda Núcleo Livre S.A., e a gente está comprando a sucata militar deles, fingindo que isso ajudaria a gente, num caso extremo, vamos lá, o Brasil é invadido, a gente vai lutar como? Como é que a gente vai saber onde as nossas tropas estão? Usando o GPS. De quem é o GPS? De quem é? Esses dados são processados onde? A internet e a rede é de onde? Então, assim, a gente não tem o mínimo de soberania na prática. E a maneira como as Forças Armadas lidam com o poder no Brasil é uma questão central nessa falta de soberania. Mas indo para a questão internacional, Thiago, você concorda com essa visão de que há uma formação meio americanófila nas Forças Armadas, especialmente o Exército, e que se dá historicamente e que hoje se continua se refletindo? Exatamente, esse é um grande dilema que a conjuntura histórica, né, ela colocou para a sociedade brasileira. A cosmovisão, né, a interpretação de mundo das Forças Armadas, a maneira como as Forças Armadas brasileiras enxergam a geopolítica internacional, elas têm sua origem exatamente nos esforços de guerra da Segunda Guerra Mundial, aonde houve uma convergência, né, tanto política e ideológica, dos oficiais brasileiros com os comandantes americanos. E após a Segunda Guerra Mundial, qual era a conjuntura? Havia por parte do Brasil obter reconhecimento em virtude dos esforços, né, do Exército Brasileiro nos esforços de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então ali a Europa está toda destruída, né, o mundo também todo destruído, e os Estados Unidos
desponta como a principal potência do mundo. Então eles preparam um plano Marshall, que era para conter a União Soviética, que é um plano econômico para a reconstrução da Europa. E o Brasil também buscou, nessa época, algum reconhecimento, digamos assim, alguma retribuição por esses esforços. E nesse movimento aí, surgiram 2 programas. O primeiro foi o nascimento da Escola Superior de Guerra do Brasil, que é onde exatamente o terreno que será plasmado e daí vai se irradiar para formar a percepção cognitiva dos generais militares brasileiros de uma visão de mundo Monroe, né? A doutrina Monroe, que significa o quê? América para os americanos. Né? Então você passa a perceber o mundo a partir da luz e da lente norte-americana. Outro ponto que vem justamente com o governo Dutra, e aqui tem um aspecto que eu queria falar, e é algo que é pouco conhecido, o governo Dutra buscou um alinhamento automático com os Estados Unidos, num contexto de preparação da organização do comércio internacional, das instituições, das organizações internacionais que iriam passar a reger as relações entre os países, da Conferência de Bretton Woods, da criação da Organização dos Estados Americanos. E o governo Dutra e seus embaixadores e diplomatas passaram a concordar com tudo que os Estados Unidos assinavam. Tanto é... E sabe o que é mais engraçado disso? Que esse alinhamento automático que veio no governo Dutra, é que o Dutra, na época do Getúlio, que ele era do governo Getúlio, do Estado Novo ali, ele era a favor que o Brasil se aliasse à Alemanha nazista na Segunda Guerra. Ele era do time que achava que o Brasil estava melhor aliado com a Alemanha. E quando a Alemanha perde a guerra, Estados Unidos, e ele vira o presidente, ele é um cara que marca essa guinada do Brasil mesmo na direção dos Estados Unidos, né? Então aí o termo conhecido em relações internacionais em política externa é alinhamento automático sem recompensa, porque não houve recompensa. A recompensa foi a criação da Escola de Guerra Superior de Guerra do Brasil, que é justamente um pé para poder formar a orientação ideológica, política e econômica dos generais e dos oficiais brasileiros, e a outra foi a missão ABINC, que criou a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que nada mais foi do que a criação de um programa para criar, detalhe, Felipe, o sistema financeiro do Brasil, mas um sistema financeiro do Brasil independente, não para favorecer o Brasil. Qual os desdobramentos disso? Esse sistema financeiro não foi criado durante o governo Dutra. Ele veio ser realizado na prática com Castelo Branco. É Castelo Branco que dá continuidade e vai criar o Banco Central do Brasil, vai criar as instituições financeiras, o BNDES, vai criar também a ideia do Banco do Brasil, entende? Mas a ideia de fundo aí era para fazer com que chegasse a uma estrutura de banco central independente, o que veio a se realizar exatamente no governo de Bolsonaro. Então, no governo de Bolsonaro, leva adiante a discussão e a independência do Banco Central do Brasil. Algo que é muito grave, porque o Banco Central do Brasil é quem vai determinar justamente o termômetro da economia. O crescimento do comércio, a questão da geração de emprego, da questão da renda. Ele é fundamental para também, digamos assim, reduzir o aprisionamento com o pagamento de juros e de dívidas que o Brasil tem, né? Então, se você não tem controle sobre o sistema financeiro, que autonomia você tem? Você pode ficar simplesmente vulnerável. E aqui eu sugiro, para quem se interessar nesse assunto, né, e tentar descobrir a quem interessa um Banco Central independente, sugiro o trabalho de Daniel Simões, que ele faz um estudo sobre isso. Mas voltando à questão da Escola
Superior de Guerra, e Acho que aí vale a pena também conhecer o trabalho da Fatorelli, da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Ela faz um trabalho muito sério também, recomendo quem se interessa procurar a Fatorelli. E o Daniel Simões, procurem o pessoal que vai direto aí na documentação, que mergulha aí nesses meandros que passam batido da gente no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Na Escola Superior de Militar de Guerra, vai entrar, e quem conseguiu também fazer um mapeamento desses vínculos dinâmicos dos militares brasileiros com os militares norte-americanos, e, portanto, a criação do Comando do Sul dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil está subjugado ao Comando do Sul norte-americano, em grande medida, né? Exatamente é o professor Piero Leime, que ele vai identificar as contradições que aqui foram, digamos assim, introduzidas, e principalmente a ideia de combate ao comunismo, né? A ideia do anticomunismo. E como esse é um café requentado que valeu para a década de 20 e 30, valeu para tirar a autonomia do Brasil, se tornar um país independente, em 64, e agora ele é requentado novamente. E Piero Leime destaca o seguinte, que a ideia de combater o comunismo não significa um inimigo concreto, mas simplesmente para aparelhar o Estado com os membros da força militar, com os militares. É o aparelhamento no sentido contrário da crítica que a direita faz. E aí, me alongando um pouquinho mais na história, o Piero Leime, ele toca num ponto, Felipe, que é muito importante que a gente tenha acesso a esse conhecimento e compartilhe esse conhecimento. Qual seja, ele trabalha que as forças militares brasileiras operam com a cismogênese. A cismogênese é uma tática de guerra que praticamente ela coloca uma narrativa, e a partir dessa narrativa dois grupos entram em conflito porque têm perspectivas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Um país decide se armar porque se sente ameaçado. O outro, vendo que ele está se armando, também busca se armar. Isso começa a gerar um tensionamento entre eles. Então, cada um vai buscando se armar cada vez mais com um aparato mais, digamos assim, sofisticado de guerra, o outro também, até chegar na guerra total. E ele diz que essa cismogênese, ela é justamente operada através do quê? Do anticomunismo, a questão da corrupção e a ideologia patriota. Isso é uma operação da cismogênese colocada para a sociedade. E para dentro da própria corporação militar, também é aplicado essa estratégia de, digamos assim, da cismogênese e da ideia de que tem que combater o comunismo. E isso você consegue manter o controle das forças, tanto é que esse controle é hierarquizado. Felipe, pasme, é como se houvesse uma censura dentro do próprio comando das Forças Armadas. Artigos, livros, jornais só são publicados para as hierarquias mais baixas se tem o aval do comandante superior. Portanto, a cosmovisão, a compreensão das relações internacionais e também da sociedade, qual o papel que a força militar tem em relação à sociedade, isso fica muito pouco à vista.